Bom dia! Clube das Poderosas começando no Instagram. Olha, que delícia estar aqui com vocês. Hoje a gente vai começar falando do vitimismo. A gente vai falar do vitimismo. Bom dia, Luana! Será que você tá aí nessa condição de vítima? Bom dia, Tati! Bom dia, Dani! Bom dia, gente! Que delícia receber vocês! Clube das Poderosas começando, uma energia maravilhosa por aqui. E hoje eu escolhi falar sobre esse sentimento de ser vítima diante das situações da vida. Às vezes a gente pode estar nesse lugar de vítima e a gente nem tá percebendo que isso tá acontecendo. Então hoje eu resolvi falar desses sinais junto com vocês, para que a gente possa durante o nosso dia, ficar atentas para ver se a gente não está se colocando nessa posição. Simbora começar? Amigas, bem-vindas, muito bem-vindas ao Clube das Poderosas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Me dá um sinal aí para eu saber se tá tudo certo. Bem, para você que nunca parou para pensar sobre esse significado, né, da palavra vitimismo, né? A vitimização também, muitas vezes a gente coloca dessa maneira, aquele hábito. Isso é um hábito. Ó, que interessante. Você cria essa condição na sua vida. Gratidão, Dani, por dar uma sinalizada que tá tudo bom. Bom dia, dona Célia Maria. Seja bem-vinda, lindona. Gente, vitimização ou vitimismo. O que é isso? É um hábito. Então, isso significa que você repete um comportamento tantas e tantas vezes que isso se torna um hábito dentro de você. E é um hábito de você se colocar num sentimento de dó, de pena de você mesmo. Sabe aquela coisa, tadinha de mim? Ai, como a vida foi cruel comigo. É você se colocar nessa posição, que dó de mim, que pena de mim. E existem duas crenças, duas frases muito características da pessoa que se coloca como vítima, que tem esse hábito de se colocar como vítima das situações. É aquela famosa frase, isso só acontece comigo, ninguém me entende, nada dá certo pra mim, eu sou sempre incompreendida. Então, a mentalidade da pessoa que é vítima, que tem esse hábito de ter dó, de ter pena de si mesmo, ela tem na mentalidade dela que ela não vai confrontar nenhuma situação diante da vida. E isso acontece na vida dessa pessoa que tem essa mentalidade, porque lá na infância ou em algum momento da vida, ela passou por uma situação de dor, de dificuldade, uma circunstância muito terrível e ela não foi compreendida, ela não foi acolhida naquele momento. E aí, como ela não foi acolhida, ela não foi compreendida naquele momento de dor, ela vai se desenvolvendo com a mentalidade carente, com a mentalidade de necessidade de atenção. E cada pessoa, ela vai se colocando dentro de uma condição. Tem algumas pessoas que se colocam numa condição doente para ganhar atenção. Então, sabe aquela pessoa que sempre vai no médico, aí os exames estão ótimos, tá tudo funcionando bem no organismo. Você olha para a pessoa, você tá vendo a pessoa é super saudável, né? Mas na mentalidade que aquela pessoa criou,
ela acredita que ela não é saudável, que ela precisa de remédios, que ela precisa, né, de cuidados das pessoas, porque, nossa, ela não consegue, porque tá tudo dando errado no corpo dela. Já viu alguém assim? Que depende, e assim, os médicos falam, é emocional. Porque a pessoa, às vezes, o filho vai viajar. Aí pronto, a pessoa fica doente. A pessoa começa a passar mal. Por quê? Porque ela quer a atenção daquele filho. E aí ela coloca na mentalidade de uma forma para que ela consiga saciar aquela necessidade. Então ela se coloca nessa posição de tadinha de mim, que dó de mim, eu sou uma doente. Então, olha só como isso é sério. Você tem uma carência, você tem uma necessidade de atenção e você vai tentar suprir isso de alguma forma. Quer ver um outro exemplo disso? Tem algumas pessoas que não conseguem torcer pelo sucesso de outras. Vou dar um exemplo também familiar, tá? Que é o que acontece mais dentro da família. Às vezes, né, o pai... Ele fala, lógico que eu quero que minha filha cresça, que ela tenha, né, a profissão dela, que ela voe para a vida. Lógico, todo pai quer isso. Mas no fundo, ele tem essa sensação, né? Ele se coloca nessa posição de que, eu não quero nada. Tomara que não dê certo esse trabalho para ela. Tomara que não dê certo isso dela fazer, porque se ela crescer, ela vai sair de casa. E aí a gente vai ficar como sem a nossa filha aqui? Olha só. Então a pessoa, ela se coloca ela mentaliza para o outro que as coisas não deem certo. E muitas vezes vai sabotar algumas possibilidades, vai atrapalhar inconscientemente para que o outro não deixe de dar atenção, não consiga aquilo que na mentalidade do vítima é uma coisa que vai fazer ele perder a atenção. A reclamação também, amiga, é um outro sinal de pessoa que é vítima. Então nunca tá bom, nunca tá bonito. Ela tá sempre reclamando, faz uma comida reclamando, né? Sempre tá fazendo as coisas com a reclamação. Porque nada dá certo pra ela. Porque essas coisas só acontecem na vida dela. Ai, que dó de mim, que triste a minha vida. Então a reclamação também é um sinal muito forte de quem tem esse sentimento de vítima, esse hábito de se colocar nessa posição. E tudo isso tem a ver com as coisas que fogem do controle. Ó a Luana falando, minha tia foi assim, ela chamava atenção com doenças e hoje ela faz realmente hemodiálise e sofre muito. Assim como você pensa, assim será, né, amiga? Tem algumas pessoas que às vezes colocam realmente uma questão na mente que o corpo vai reproduzir de alguma forma. E é por isso que eu resolvi falar sobre essa situação, para a gente começar a se perceber nisso. Será que eu estou realmente vivendo esse processo? Ou eu estou carente, né? Ou estou querendo chamar atenção? Já viu aquele tipo de pessoa também que do nada ela arruma uma briga? Ela arruma um motivo para discussão, para deixar as coisas em desarmonia. E às vezes a pessoa, ela vai fazer aquilo para realmente chamar atenção. Igual criança, né? É a criança interior que tá ali, ó, querendo ser, ela tá querendo atenção, ela tá querendo ser compreendida por causa daquela dor lá que ela carrega. Então, às vezes, essas ações impulsivas, de desarmonia, né? Quando você fala uma coisa, a pessoa distorce tudo aquilo que você falou para criar um caso, criar uma briga, porque a criança dela lá dentro do interior foi mal compreendida,
né, foi machucada, não deram a atenção que ela queria. E aí, às vezes, ela não sabe como administrar essa situação, esse sentimento, e acaba transformando isso em agressividade, em distorção de palavras. Tá fazendo sentido até aqui? Então, amigas, olha só como isso é amplo. E isso é um hábito que você tem, tá? Às vezes tem gente que só consegue viver no meio da desarmonia, da briga. Tá tudo em paz, a pessoa precisa arrumar uma desavença, uma discussão. Ela precisa achar um pelo no ovo para que ela sacie a necessidade dela de atenção, para que ela sacie a necessidade dela de compreensão. Porque ela sabe que se ela fizer isso, todo mundo vai falar, tadinha dela, mal compreendida, puxa vida, como é sofrida essa vida que essa pessoa leva. Tá fazendo sentido, gente? Tá? Estão identificando essas situações ou caindo alguma ficha aí para despertar para essa situação? Escreve aí nos comentários para eu saber. E aí, geralmente tudo isso tem a ver com as coisas que saem do controle. Pode perceber, né? Às vezes o filho vai sair de casa, já conseguiu a independência, vai comprar seu próprio apartamento, vai sair de casa. E aí eu dei o exemplo, né? A mãe fica doente, e aí tem toda essa situação para chamar atenção. É uma situação que foge do controle. Então a pessoa não tem como de repente vencer aquilo e ela se coloca nessa posição de dodói, de coitada, de pena de mim, de reclamação, ou numa condição dessa para conseguir aquilo que ela precisa. As coisas não saem como a pessoa planejou, né? Não saem exatamente como foi planejado na vida da pessoa. O relacionamento acaba, o emprego que a pessoa perde, né? Aí, de repente, uma fatalidade. Gente, eu já vi pessoas, não sei vocês, tá? Mas eu já vi pessoas que a situação tá acontecendo lá na televisão. O problema tá acontecendo lá no estado igual, né? Aconteceu aí uma fatalidade lá na cidade de Capitólio esses dias, né? Caiu lá a rocha, muitas pessoas foram mortas, foi uma tragédia. Não tinha controle sobre aquilo de alguma forma, né? Porque foi uma questão da natureza, né? Que caiu ali e tal. Mas tem gente que tá assistindo esse tipo de coisa e ela começa, meu Deus, né? E ela traz aquela dor de uma forma tão cruel para ela mesma, uma forma tão dolorida, né? E passa mal e fica mal pra fazer com que as pessoas que estão ali ao redor, né, tenham aí, puxa vida, como ela é sensível, como essa pessoa, né, nossa, como isso atingiu. Eu não tô dizendo, vocês estão percebendo uma linha tênue, né, gente? Não tô dizendo que a gente não sente. Eu, por exemplo, fiquei super mal, super sentida, mas isso não paralisou minha vida, né? Não é uma coisa, a vida vai seguir, não é uma coisa que você vai ficar ali chorando dias e dias por conta daquela situação. A vida vai ter que seguir, mesmo diante das tragédias. Mas tem algumas pessoas que fazem isso, passa mal, e aí e é uma coisa que nem chegou a atingir a vida dela diretamente, né? E tudo isso por conta de uma mentalidade. Agora vamos pensar por uma outra perspectiva, amigas. Qual é? Eu gosto muito dessa pergunta. Às vezes, na maioria, muitas e muitas vezes, a gente não vai atribuir só ao acaso as questões da nossa vida. Não dá pra gente atribuir só a essas condições as coisas da nossa vida. Qual é a responsabilidade que você tem diante de tudo o que te acontece? Essa é a pergunta para a gente levar para o nosso dia de hoje. Você já parou para pensar que qual é o seu papel diante de tudo aquilo que te acontece?
direta ou indiretamente. Existe um papel para você assumir. Existe uma responsabilidade. Nem sempre é o acaso. Vou dar o exemplo aqui do emprego, né? Às vezes, eu perdi o emprego, mas porque eu fui burlado, porque foi uma conspiração. Será? Qual foi o seu papel nisso? Tudo que acontece na vida da gente, a gente tem uma responsabilidade por detrás. Qual foi como eu me coloquei nessa condição? Né? Foi uma falta de decisão ou foi uma decisão contrária? Foi uma atitude mal pensada, mal colocada? Qual é o seu papel diante daquilo que te acontece? Daquilo que não saiu como você desejava? A autorresponsabilidade é a palavra para hoje. Para vencer essa condição de vitimização, esse hábito de se colocar como com dó, com pena de você mesmo, né? Se colocar como, tadinha de mim, isso só acontece comigo, nada dá certo para mim, ninguém me compreende. Para vencer essa situação, é importante você colocar essa pergunta hoje na tua vida. Qual é o meu papel diante de tudo que eu estou fazendo? Qual é a responsabilidade que eu tenho diante das coisas que estão acontecendo comigo? Aquelas que não saem como eu desejava e aquelas que estão saindo como eu planejei. Tudo tem uma responsabilidade. Tudo tem um papel para você cumprir. Percebe? Qual é a minha responsabilidade? Anotou aí? Fez sentido, amiga? Conta pra mim. Quando a gente entende que tudo na nossa vida é fruto de um comportamento, você vai ter um comportamento e esse comportamento vai ter uma reação, vai ter um fruto, vai gerar fruto esse seu comportamento. Então, qual é a sua responsabilidade diante dos seus comportamentos, diante das suas decisões, escolhas que você está tomando para o seu dia? Pensa sobre essa responsabilidade para vencer isso. E o vitimismo, a vitimização tem muito a ver com a autoestima que está baixa. A pessoa não enxerga valor, a pessoa não enxerga o seu valor pessoal, a pessoa tá sempre reclamando da vida, não tem satisfação, não tem gratidão, muitas vezes no coração, né? Se sente inferior, carente de atenção, como eu disse, são sinais aí da vitimização. Então, para tratar tudo isso, o que a gente faz? Olhar, né, para a nossa autoestima na prática, todo dia. Inclusive aqui na minha bio, tem o link lá do grupo no WhatsApp. Essa semana eu tô fazendo uma série maravilhosa chamada Mapa. E lá no grupo no WhatsApp eu tô mandando materiais exclusivos, atividades de autoconhecimento, de maturidade emocional. Já falamos de maturidade emocional, já falamos de autonomia. Hoje a gente vai falar de poder, de ativação, de poder. Então, para vencer a autoestima baixa, esses processos de mentalidade, de carência, de necessidade de atenção, é importante trabalhar essa parte emocional, a mentalidade. Então, já clica no link aqui da minha bio, entra lá no grupo do WhatsApp, participa das últimas aulas da série, hoje 19 horas, amanhã 19 horas, ainda temos essas aulas. E você vai começar a despertar sua mentalidade, a dar um up de transformação na sua mentalidade, para deixar de ser vítima diante da vida ou de se colocar nesse papel para saciar necessidade de atenção e compreensão e tomar as rédeas da sua vida, né? De uma vez por todas, você pegar a responsabilidade das suas ações, né, diante de você e colocar isso para a vida. Qual é o papel que eu tenho nisso que está acontecendo?
Qual é a minha responsabilidade nisso que está acontecendo? Qual é a minha função aqui nisso que eu estou fazendo? Qual é o sentimento que está me fazendo sentir assim? Responsabilidade. E isso é um dos pilares da autoestima. A autorresponsabilidade é um dos pilares da autoestima. Pegou esse código para hoje, amiga? Pegou aí essa sacada? Assuma hoje o papel da sua vida. Assuma a tua responsabilidade diante da vida. Para de ficar deixando na mão do outro a responsabilidade. Para de terceirizar essa responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelos nossos comportamentos diante da vida, por aquilo que sai como a gente quer e daquilo que não sai como a gente quer. Nós temos esse poder de decisão, de escolha. Então, assuma o teu papel, assuma a responsabilidade para o dia de hoje diante da tua vida. Para de terceirizar responsabilidade. Toma para si. Tem uma frase do Paulo Vieira que eu acho muito forte, mas é uma frase que eu acredito muito. Cada pessoa tem a vida que merece. Cada pessoa tem a vida que merece. Por quê? Porque é o senso do que ela acredita. Porque ela vai agindo e fazendo escolhas em cima daquilo que ela acredita. E aí ela vai receber, vai ter os resultados diante daquilo que ela faz, diante daquilo que ela acredita. Então ela é responsável pelas decisões dela e pela vida que ela está levando. Então, amiga, pega essa sacada para hoje. Pega essa sacada da responsabilidade, desse pilar da autoestima e leva hoje para a prática da sua vida, tá bom? Amigas, ó, foi uma delícia estar com vocês nessa manhã. Amanhã tem mais Clube das Poderosas às 8 horas. Nossas manhãs mais ativadas, mais inspiradas. Então, vem participar amanhã, 8 da manhã. E hoje, 19 horas, tem o terceiro episódio da série Mapa. Vamos falar de poder. E tem uma surpresa maravilhosa na aula de hoje. Então, tá imperdível, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Lembrem-se que vocês nasceram para ser plenas e felizes. Tomem posse disso todos os dias da vida de vocês. Beijo, maravilhosas. Até hoje à noite. Até amanhã cedo.